Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, os nossos internet espectadores. Mais uma quinta-feira no nosso podcast O Negócio. Eu realmente estava as 2 semanas de férias, então não estive presente, mas é uma alegria estar de novo aqui. Então hoje nós estamos aqui diretamente do estúdio principal, estúdio fixo aqui, direto do Executive Center, e você sabe que todas as quintas-feiras nós trazemos pessoas de renome aqui da cidade de Ponta Grossa, da nossa querida Campos Gerais. Hoje nós temos um convidado muito especial, todos os nossos convidados são especiais, nós selecionamos a dedo para trazer para vocês todas as quintas-feiras, mas antes de qualquer coisa eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores que deixam esse programa ir ao ar todas as quintas-feiras. Então, com vocês, Mauro Balada, para fazer os nossos plim-plins, nossos patrocinadores. Olá pessoal, olá internet espectadores. O Negócio Podcast tem oferecimento de Invest Smart para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão. Coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá na Invest Smart, fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone 998420003. Investimentos a partir de R$1 milhão. Você conta com a assessoria do 4º melhor assessor de investimentos do Brasil. Princesa Assistência. O plano da família pontagrossense que nós temos e nós recomendamos. Guinossi e Rodrigues, advogados, assessoria e consultoria jurídica. Up Tecnologias, para você que deseja dar um up na sua empresa, Up Tecnologias, especialista em sistemas de gestão. E Rentagro Brasil, uma companhia completa em soluções agrícolas, desde consultor agrícola, loja de insumos, corretivos de solo. Se é do agro, é Rentagro. Rentabilidade para todos, Murilo. E ao meu lado direito, meu grande amigo, companheiro de bancada, Rafael Monteiro, ele que esteve apresentando esse programa e vamos se dizer de passagem até melhor do que eu. Muito boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui novamente com você. Muito boa tarde a todos os nossos internet espectadores. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Murilo. E bom, para chegar aos teus pés, eu tenho que ter um tempinho de rádio também, né? Porque não sabia, o Murilo teve também os seus tempos áureos como locutor de rádio. Ó, tô te entregando. Foram 5 anos. Mas ele que veio diretamente de Cartagena, hablando espanhol fluentemente. Ele tá de volta aí. Não, né? Mas estamos aqui novamente, sim. É isso. Convidado mais que especial hoje, Murilo. E por conta disso, vou passar a palavra para você, para apresentar esse cara. Que bom, a gente tá batendo um papo aqui. O cara tem um currículo grande pra caramba. São páginas e páginas de currículo. Mas que o Murilo vai dar uma sintetizada rápida para nós aí. Bom, hoje nós temos aqui nosso convidado especial, meu amigo Edevandro Helles, ele que é Business Partners da Tetra Pak. Como é que é o nome? Business Partners. Ok. Ele trabalha há 23 anos, ele já morou no exterior, ele já vai contar para nós já. E ele, que é mais do que meu amigo, então eu resolvi trazer ele aqui para falar a sua história, contar sobre isso e principalmente sobre a Tetra Pak, que é uma empresa pontagrossense, assim como ele, apesar dele ser paulista, o coração dele já é pontagrossense e já é da nossa querida Campos Gerais aqui de Ponta Grossa. Edevandro Helles, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, a palavra está com você. Muito obrigado, Anderson Murilo, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço especialmente o convite, ainda mais por escutar, que eu faço parte de uma lista seleta de convidados, né? Então, eu queria agradecer a você pelo convite especial, ao Rafael, ao Mauro Balada, e agradeço a vocês compartilhar um pouquinho da minha história profissional e da minha vida pessoal também. Legal. Muito obrigado. É isso. Conta pra nós, Edevandro, você entrou como estagiário na Tetra Pak. Acho que antes da Tetra Pak, eu sou curioso, tá? Curioso, tá bom. Primeiro, quantos anos você tem, Edevandro? 26. 26 anos. Estudou 26. Comigo. Foi meu veterano Você aqui vai na faculdade. Rafael, chega uma certa idade que você fala 26 de novo. Ah, entendi. Então a gente não vai contando essa amizade, entendeu? De novo, 26. Não.
42 anos. 42 anos, com carinha de 20, né? Tô melhor que você, segundo a opinião ali Segundo opiniões, da nossa né? audiência, vai ser o nosso novo menino gato, né? Novo menino, porque eu tô... Não, eu não ganho do Mauro Balada, Porra, cara. É isso. Não, o cara é estrela. Do Mauro. Ele é estrela do programa, não tem o que fazer. Falem por vocês e Eu não vi- me comprometam. Eu vi umas fotos do Mauro Balada que ele tinha cabelo. Opa, relíquia. Isso é 1900 bolinha, né, Mauro? Você não tem uma foto aí pra mostrar? Não tenho, mas é do tempo da camiseta da Town Country, né? Da Ocean Pacific, dessas marcas aí. Não podemos deixar. Mas sendo curioso como eu sou, né? Com Ao certeza. longo desses 40 e poucos anos, né? Você sempre trabalhou na Tetra Pak? Como que foi o teu início de carreira, teu início de jornada? Na realidade, acho que o meu início de jornada sempre foi trabalhando com meu pai. Onde Teu eu pai. mais aprendi é principalmente dar valor a tudo aquilo que a gente tem que conquistar. Que é hoje o que eu sinto falta em muitas gerações, né? Você sentiu indireta aqui pra mim? Não é sentiu indireta, não. É, Não é pra indireta. dar valor para as Para coisas. dar valor. Tá né? certo. E depois eu tive um outro trabalho. Trabalhei por 1 ano e pouco numa gestão de estoque de uma ótica, de uma rede de óticas. E aí ingressei na Tetra Pak como estagiário, assim como o Anderson Burilo comentou. Foi exatamente dessa forma. E desde então, desde os 19, Caramba. estou na Tetra Pak com funções cada vez mais desafiadoras e diferentes, que é o que me motiva a continuar na empresa ainda Sim. até hoje. Ou seja, acho que tem muita coisa que é além de remuneração, de qualquer outra coisa, e sim desafios e Sim. oportunidades de se desenvolver dentro de uma grande empresa como é a Tetra Pak. Olha só, Murilo. Você meta? Falei pra você que o Semeta. convidado era especial. O cara fala ele- bem, viu? ele Estudado, viu? Não, com Nem certeza. um pouco, falei pra ele que eu não sou Bilíngue. bom como ele. E qual que é a tua formação acadêmica, Ed? Na verdade, eu sou administrador com ênfase em comércio exterior. Na verdade, eu comecei na Tetra Pak trabalhando com comércio exterior. Mas você é Achava que era formado muito- em comércio exterior? Sou formado em comércio exterior, trabalhei como comércio exterior. Comecei a vir para o Paraná, para Paranaguá, para desembaraçar equipamentos, para ajudar no desembaraço na alfândega de equipamentos. E dessa oportunidade acabei desenvolvendo em outras áreas dentro da Tetra Pak. Mas minha formação é administração em comércio exterior. Que Desculpe. achava que era só viajar, que era, Que era uma coisa uma boa. coisa maravilhosa, que era boa, não. Ninguém contava a parte que tinha que ir para a alfândega, para conversar com o fiscal. Não, isso que eu ia e tudo perguntar. mais, Pô, né? desculpe a minha falta de conhecimento, né, Edvandro? Mas o que alguém que é formado em comércio exterior faz? Só conversa. Só conversa. Só viaja? Só viaja. Você achou que ia pro Paraguai buscar mamba, é isso? Exato. Algo nisso, entendeu? Não, porque daí pode dar descaminho, né? Tem uma coisa meio complicada nesse Mas meio essa tempo. história da alfândega, Não, mas como é comércio que é o exterior é negócio? importação e exportação e toda a Sim. transação que envolve isto. Aí, na época, era o que me atraía. Achava que ia ter, né, algo de diferencial, além, né, de ter contato com alfândega, com comércio internacional, né? E tive que me desenvolver muito nessa área. Tem algumas coisas que carrego até hoje com esse aprendizado. Mas a vida acabou me levando para outros rumos. Entendi. Né? Que não Explica me o que é permaneci. descaminho, hein? Você falou tão bonito Ixi, eu não conheço, descaminho. Mauro. Aí você tem que perguntar pro Anderson, que é formado. É formado em direito, né? Exato. Esse caminho é quando você tá indo pra um lugar e acaba indo pra outro. Então podemos dizer que nós estamos descaminhados em algum momento. Exatamente. Você entende? Poxa vida, esse podcast não vai ser cultura. Tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Tudo é cultura, Mauro. Ed, mas você chegou a morar fora do Brasil pela Tetra Pak, né? Conta pra nós como é que foi essa história, como que procedeu isso. Na realidade, é a segunda vez que eu moro em Ponta Grossa. Aí concordo com você hoje que sou muito mais paranaense já do que paulista. Eu Né? falei pra você. Não vi ele falar meu nenhuma vez até agora. Daí já começa. Não, né? meu. Leite quente. não. Leite quente. Paulista, daí- Paulista fala meu, assim. Bota Não, pra já não meu. falo mais. 12 anos na segunda vez já não. Já não dá mais. Já não. Tá mais fácil daí, né? Daí. Então, daí o que aconteceu? Como eu entrei em comércio exterior, daí eu acabei tendo uma experiência em 2003 e trabalhar com a implementação do SAP. Né? A Tetra Pak estava implementando o SAP, o Então sistema. explica pra nós o que é o SAP. É o sistema URP que a Tetra Pak trabalha. Muitas empresas multinacionais trabalham com o sistema de gestão, sistema integrado, né, que unifica todas as áreas da empresa em uma única plataforma, que é muito utilizado pelas multinacionais ainda hoje. Né? Tem uns que dizem que SAP significa sistema de atraso de pagamento, e aí vai, mas Deve ser isso mesmo. mais ou menos que a gente atrasou muito na época, né? E eu tive essa oportunidade. E com isto,
eu acabei tendo a oportunidade de desenvolver esse projeto, implantando o sistema voltado para a importação da oportunidade, e acabou conciliando de eu ter a oportunidade de ir para fora. Acabei indo morar na Suécia em 2007, 2008, né, pela Tetra Pak, trabalhando nesta área de comércio internacional, né, focado, um especialista nessa área, e ajudando outros mercados a implantar o sistema na época. Né? Sim. E depois desses 2 anos, por motivos adversos, a gente acabou retornando ao Brasil. E aí eu acabei retornando na área de compras e não mais na área de comércio internacional. Então eu virei. Ao invés de cuidar das compras internacionais, eu passei a trabalhar com compras nacionais. O cara era tão bom negociador que eles olharam assim, não, agora já arrumou aqui a casa aqui, agora já pegou os descontos que a gente precisa, agora você vai vir para cá. Agora vem pro Brasil. Vem arrumar a casa aqui dentro. E aí foi que acabou desenvolvendo tudo isso. Eu acabei vindo a segunda vez para Ponta Grossa, porque a fábrica estava para ampliar, para duplicar as operações aqui em Ponta Grossa, e nesse momento não tinha uma estrutura de compras formada para atender tudo isso. E aí a gente acabou trabalhando em conjunto, desenvolvendo toda essa estrutura dentro da Tetra Pak aqui em Ponta Grossa. E aí acabei permanecendo desde hoje. E aí depois, com a história de home office e tudo mais, não existe mais a necessidade de você estar se deslocando tanto como no passado, ou sendo transferido para outras unidades. O que acaba acontecendo é que você acaba viajando bastante para outras localidades, que é hoje a minha função, que é o que o Murilo comentou aí, que é business partner, na realidade é um parceiro de negócios, né? Que a Tetra Pak acabou mudando e redesenhando toda a sua estrutura, e eu acabei indo para um caminho totalmente diferente dentro da empresa. Como é morar na Suécia e as suecas? Vamos. Bom. Alô, amor. Tem relógio? Os relógios são bons meu mesmo. Amor, né? a Cíntia Caroline não esteja nos assistindo, mas eu tenho uma história interessante que eu perdi a primeira vez a minha aliança lá. Eu não posso contar exatamente o porquê, mas num outro momento, offline, a gente pode conversar, né? Mas... que a gente não esconde nada de ninguém. Não. Falaram que é só aquilo que eu tivesse tranquilidade para falar, entendeu? Tá bom. Não era exatamente. Mas é muito bom morar na Suécia, Mauro. Acho que é uma experiência de vida excepcional, né? Ter o contato com outra cultura, com outras pessoas, isso faz com que a gente se desenvolva como pessoa. Sim. Em qualquer situação, né? Para as crianças foi uma experiência muito bacana, para mim, para minha esposa, para todo mundo. Acho que a gente aprendeu muito com tudo isso. E acho que o principal você aprende a dar valor a coisas que você no Brasil não enxerga. Por exemplo? O sol, o clima. Vejo. Caramba. Tem momentos que fica noite lá, né? Sim, o inverno lá é muito escuro, né? Você tem claridade de 4 a 6 horas, dependendo do momento do ano. Claridade, não é sol. Nossa, cara. Você imagina Olha que loucura. Hein? Eu morei no sul da Suécia, né? Em Malmo. Rafael acorda às 9 da manhã e já sai pro escuro, pra você ter uma ideia aqui. Sai pro escuro que não abre o olho? Mas acho que essa experiência é muito bacana. Entendi. A gente aprende isso bem simples. E a cultura deles, como é que é, assim, lá na Gênese, né? O que tem de diferente, assim, tirando esse fator territorial, né? Do clima... Ele quer saber se tem churrascaria lá também. Não tem. Churrascaria não tem, Mauro. Não tem, de maneira alguma. Não tem churrascaria. O que você come lá? A dieta básica é peixe, né? Acho que tem muito mais peixe do que a dieta gente mediterrânea, tem aqui. Mas tem dizer carne assim. Vermelha. Isso, mediterrânea. Basicamente mediterrânea. Mas tem carne vermelha, tem tudo. Acho que esses aspectos são os mais fáceis. Entendi. A comida você consegue se adaptar. Mas acho que a cultura é muito fria. É muito gelada. Só não gosta de conversar? Não. É tipo curitibano, assim. Pra você ter um amigo sueco, demora aí, dependendo da situação, 1, 2 anos. Imagina. Meu Deus Não do é céu, como- E eles cara. são realmente muito corretos mesmo ou não? Tem de tudo, como qualquer país. Esse muito correto é o que a gente vende como, vamos falar assim, como coisa boa para qualquer lugar. Tá, mas como aqui vamos no lá. Brasil, tem muita coisa escondida lá também. Mas vamos lá. Que a Rio de imprensa Janeiro. não divulga. No Rio de Por ser Janeiro. Europa. Sim. Olha, vamos lá. Rio de Janeiro. Tem mais gente para dar golpe, é famoso por isso. Por mais gente dar golpe do que gente para cair no golpe. Como é que é lá? Eu diria que lá não é a mesma proporção, mas existe a mesma coisa. Tem o pickpocket também, né, que a gente está falando muito agora por causa das férias de verão na Europa. Sim. Como tem no Rio, como tem até em Ponta Grossa. Os problemas são os conheço algumas mesmos. coisas em Ponta Grossa. A escala muda um pouco.
Entendi. Mas tem os mesmos problemas que nós temos aqui, de uma maneira em geral. E é proporção, é isso que eu estou te dizendo. A gente não pode comparar a proporção dos problemas que nós temos no Brasil com os problemas que tem em alguns outros países. Mas será que não é por causa também da nossa extensão territorial brasileira, que é muito maior do que um outro país? Quantidade de habitantes também. É. Mas é engraçado isso, né Mauro? Perguntando assim, ainda nesse era mais pessoal, vamos dizer assim, né, Edvandro? Se fosse para você escolher morar em algum lugar, tendo em vista que já conhece vários estados, vários países e várias localidades, qual que você escolheria? Sem clubismo. Sem pensar muito, eu iria para um país na Europa, a Itália. Sem sombra de dúvidas. Caramba. Tem a combinação do clima quente, do clima frio, a comida é maravilhosa, as pessoas são muito parecidas com a nossa cultura. Você tá brincando? Sério mesmo? Eu acho. Muito mais parecido que uma Suécia, uma Alemanha. Uhum. O choque cultural existe, com certeza. Mas eu iria para a Itália. O que já, por exemplo... Assim, acho que tem outros países, por exemplo, Estados Unidos. Não é um país que me atrai. Entendi. É muito uma questão do consumismo do americano que é muito forte. E você já teve, né? Teve a opção e convite para ir trabalhar nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Já recebi oportunidades, convites e outras situações, mas acho que o momento não era o melhor possível, né? A gente chega um momento na vida que você escolhe o que é interessante. E não é só para mim. Não pode ser olhando só o Edevandro, o profissional ou a pessoa. Tem que olhar a família, tem que olhar minha esposa, meus filhos. Qual é o momento da vida deles? A minha esposa também já abriu mão um momento do desenvolvimento da carreira dela para acompanhar a família para a Suécia. Então, será que é justo isso no mesmo momento? E hoje a gente está muito feliz aqui em Ponta Grossa, muito feliz da forma com que está. Né? O momento da nossa família é muito bom. Hoje a tua esposa trabalha também em uma multinacional? Sim, o que facilita muito minha vida. Porque ela entende, né? Quando eu preciso viajar, quando eu fico fora 15 dias... E qual empresa que ela trabalha hoje? Ela trabalha na Continental. Continental. Isso. Ela trabalha na unidade de correia transportadora aqui de Ponta Grossa. Uma vez você me comentou que ela trouxe uma correia que é enorme, que inclusive veio de um avião que foi um avião ucraniano, que acabou sendo bombardeado nessa última guerra, Sim, né? o Antonov, né? O maior avião do mundo. O 255? Foi o 255. 255. Eles fretaram o avião para Vale, né? Para Vale do Rio Doce, uma correia especial que tem dimensões absurdas, fora daquilo que a gente está acostumado. E aí esse avião, infelizmente, foi o que foi destruído. O Miria, isso? O Miria. Que judiação, né? Caramba. Quando a gente pensa numa guerra o estrago, né, que acontece, além de tudo, né? Com as famílias que estão lá, né? Você já chegou a ver o Miria ao vivo? Não, ao vivo não. Só talvez aí vídeos ali dele chegando em Viracopos. Algumas vezes ao vivo nunca tive a felicidade não de encontrar. No máximo um A380. Que é tão grande quanto, né? E você fala quantas línguas hoje, Edvandro? Bem? Não, quantas bem você... nenhuma. Não, para. Bem nenhuma. Eu me comunico aí pelo menos em 3. Em quais? O português, mais ou menos, o inglês, mais ou menos, e o espanhol, que é o que eu mais gosto. Nossa, e eu dei uma introdução em espanhol aqui sensacional, né? Ele deve ter... Ele fala, eu falo uma careta assim, ó. Não, mas essa história de fluente é muito relativo. Você tem que se comunicar. Isso é fluência. Não é falar perfeitamente, é se comunicar. É verdade. É garantir que você consegue transmitir tudo aquilo que você precisa. Né? Não, mas ele é modesto. Ele fala muito bem inglês, fala bem o espanhol, arrisca bem no italiano também. Eu já tive a oportunidade de acompanhá-los em viagens, né? E por último, você esteve também na Colômbia, né? A trabalho, né? A trabalho, com certeza. Você também, né, Murilo? Esteve lá a trabalho, né? Eu aproveitei o gancho. Como que fala arroz velho comeu todo cachorro em italiano, em inglês, você sabe? A mesma coisa, né? Arroz velho comeu todo cachorro. Comeu todo cachorro. É igual, né? Lá em reserva fala assim, arroz velho comeu todo cachorro. E geralmente quando você viaja, para os países, quais as cidades que você vai geralmente entre país, cidade? Porque hoje você falou que diminuiu hoje, né, a necessidade de você precisar, enfim, se deslocar por um tempo maior.
do que uma viagem, né? Mas você continua viajando. Continuo viajando bastante. Na realidade, quando eu estava comentando, era questão de transferência para uma outra localidade. Mas diminui a questão de viagem, Sim. porque a tecnologia tem facilitado muito, né? Perfeito. O que eu acho que a minha função agora, depois de vários anos, né, na área de compras, como eu estava comentando, eu acabei migrando para a área de facilities, que é tudo aquilo que são serviços comuns nos sites, né? Então a questão gerenciamento de limpeza, segurança, portaria, alimentação, transporte coletivo do funcionário para casa e trabalho. Caramba. Né? Toda essa questão dentro dos sites da Tetra Pak. E na época, quando eu trabalhava em compras, eu cuidava disso para todas as plantas nas Américas, né? Então, desde o Canadá até a nossa planta no Chile, eu tinha responsabilidade na área de compras nessa atividade. Isso me deu bagagem e conhecimento para ir para a área técnica. O que é a área técnica? A gente fala é a área de negócio, né? Outra área que não relacionada a compras. Então, eu acabei tendo a oportunidade e o convite para assumir essa nova função há mais ou menos um ano, um pouquinho mais atrás, e acabei sendo responsável por a parte de facilities em toda a América do Sul. A Tetra Pak acabou, né, por uma opção de negócio, por interesse, terceirizando toda essa operação. Então, hoje, nas Américas, são 2 pessoas, uma nos Estados Unidos e uma na América do Sul. E eu acabo viajando para todos esses países da América do Sul. Não tanto com frequência, muito mais onde a gente tem planta, né? Certo. Site produtivo, hoje na América do Sul são 3, que tem um na Argentina, La Rioja, aqui em Ponta Grossa, né? Desde 1999. E em Montemor, em São Paulo, tem uma outra unidade, uma outra planta produtora Entendi. de embalagens, né? Então, eu acabo basicamente ficando nesses 3 locais e alguns outros escritórios menores eu acabo acompanhando todo esse projeto. Então, eu acabo viajando, sim. E, num certo momento, bastante, até porque é uma função nova. Eu preciso conhecer essas localidades, eu preciso desenvolver tudo isso lá, né? E o que me dá a experiência de conhecer vários locais e vários países e ter experiências cada vez mais atraentes, desafios diferentes, né? Você fazer a mesma coisa em outro idioma é completamente diferente, né? Mas o que é muito bacana. Com certeza. E falando um pouco ainda dentro dessa nova função que você teve, né? Você cuidar de várias pessoas, de vários colaboradores, vamos dizer assim, também é algo muito desafiador. Ainda mais quando a gente fala de facilities, né? Sem dúvida. Como que você faz a escolha, por exemplo, eu vou contratar, um exemplo, tá? A empresa de transporte XYZ para conseguir nos atender na região X, Y e Z também. Como que é esse processo de escolha, esse processo de decisão para que vocês escolham também os parceiros corretos para atender o melhor ali para os colaboradores de vocês de modo geral, né? Não, assim, acho que essa bagagem que eu tive de compras é o que me ajuda nessa nova função. Ou seja, todo esse processo, né, da área de compras, a Tetra Pak sempre foi uma empresa muito séria em todos os aspectos de processo e tudo mais. Então, ela segue isso muito à risca. E essa bagagem me ajuda hoje na área que eu estou. E aí, para responder a sua pergunta, talvez 2 palavras: processo e a transparência. É isso que nós usamos. Ou seja, eu tenho um processo muito claro e definido, quais são as nossas necessidades, e a gente deixa claro isso para quem vai participar do processo. Como se fosse uma licitação que deu certo. Vamos dizer Exatamente. assim. Mas tem que ser Uma licitação de forma correta, na realidade. Que né? deu certo. Entendeu? E ainda mais agora, né, com a ESG, as indústrias estão cada vez se capacitando nesse segmento para ter uma governança corporativa muito forte, né? Muito forte. É isso. Você imagine se o sistema da Tetra Pak fosse assim implementado nas partes de serviços públicos do nosso país. Imagine o quanto que nós poderíamos crescer em cima desse sistema, que é um sistema que já está pronto, né? Porém, eu acompanho às vezes um pouco o Edevan, como falei, ele é meu amigo. Eu vejo a forma correta realmente de ser seguido, uma licitação, alguma coisa. Eu vejo que ele já me comentou algumas vezes que quando ele abre alguma coisa lá, o pessoal às vezes tenta procurar ele para conversar. Ele né? É uma coisa muito estreitamente particular e principalmente profissional. E isso eu acho muito legal quanto a isso da Tetra Pak, né? Com certeza. Já aconteceu isso de tentar fazer com um jeitinho brasileiro? Sempre tem. Em todo lugar tem. Caramba. Todo lugar. Mas o jeitinho brasileiro, aquela história de quebrar um galho, né? Viu, faz aqui pra mim, eu não erro mais dessa forma. Isso acontece sempre. Mas digo assim, por exemplo, me favoreça em detrimento a uma determinada escolha.
Já aconteceu casos relacionados a isso? O que acontece? Sim, sim, acontece. E a Tetra Pak sempre foi muito taxativa nisso. Né? Então, ela é muito séria nesse aspecto. A gente tem que tomar todo o devido cuidado para que isso não aconteça. Internamente, acontece mais naquela história da camaradagem, viu? Quebra esse galho. Né? E isso é o ambiente corporativo. Sim, né? sim. Então, e aí a Tetra Pak, nesse ponto, ela tem seus processos muito bem definidos. Né? E eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente chata nesse aspecto. Para mim, assim, certo é certo, né? Mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, você tem a regra, claro, você vai seguir a regra. Se não concorda, muda a regra. Mas não vem me pedir para dar jeitinho. Sim. Né? Sim. E isso dentro da indústria é onde faz a diferença. Né? É onde você cria. E não é à toa que, né, há 23 anos eu consigo desenvolver um bom trabalho na Tetra Pak. Continuo lá, né, e continuo trabalhando para, quem sabe, ficar mais 23 anos... Né? Mais 23, é que agora, como 20, você falou, né? 20. Exatamente. Mas você acha que essa experiência, você morando fora, aprimorou esse perfil sueco, talvez, podemos abre dizer o assim? leque. A experiência de morar fora abre o leque. Você aprende a ver coisas, como eu falei, exemplo de coisas que você não dá valor no dia a dia. Né? Coisas que a gente tem aqui que é muito claro, né? Isso abre, sim, com certeza, o leque, te dá outras oportunidades para se desenvolver internamente como pessoa, né? Porque isso te abre outros leques completamente. Me conta uma coisa, percentualmente, como você está todo esse tempo, mais de 20 anos trabalhando a multinacional, que antes, né, antes pandemia, você tinha um sistema de reunião, né, que acho que era mais restrito e que era muito mais pessoal. Percentualmente, qual hoje a necessidade da reunião ser presencial? Ou seja, você tem que subir num avião, ouvir alguém da matriz, pegar um avião e vir aqui para tratar de um assunto desse pós-pandemia. Acho que são dois momentos, né? Pré-pandemia e pós-pandemia. Pré-pandemia, nós tínhamos uma necessidade de reunião, talvez presencial, muito mais forte. Mas por outros aspectos. Por hábito. Mas você tinha que reservar uma sala de reunião para fazer reunião. Hoje não. Hoje você tem tecnologias e ferramentas que facilitam você fazer isso de outra forma. O pós-pandemia hoje, acho que eu vou dividir em dois momentos. Existe a questão de você ter que viajar para tratar de temas que você não trataria numa reunião. O que é? Reunião face-to-face, né? Com pessoas que você precisa entender qual é a necessidade dela, olhando, né, realmente no olho das pessoas e tá entendendo o contexto dela. Principalmente nessa minha função. Eu cuido de parte predial. Se eu não conhecer essa realidade, como que eu vou ajudar as pessoas que estão nessas operações? Eu não consigo, eu tenho que conhecer detalhadamente. Então, isso faz necessidade. E o outro, eu acho que assim, se aumentou a quantidade de reuniões pelas ferramentas. Antes, você estando no escritório, você ia lá na mesa, 5 minutos, fazia uma pergunta. Hoje, você não consegue mais. Você está reservando uma reunião e aumentou a quantidade de reunião no nosso dia a dia. Essa reunião poderia ser um e-mail, né? Essa reunião poderia ser um e-mail. Isso não prejudica a produtividade? Com certeza. E o maior desafio da minha área hoje, né, que a gente chama de facilities, né? Internamente a gente tem outras siglas, outras nomenclaturas, mas basicamente é isso, tornar as nossas instalações atraentes para as pessoas. Porque ela criou-se o hábito durante a pandemia de fazer o home office porque era mais cômodo. Ela não tinha necessidade de sair do conforto da casa dela. E agora, como é que nós tornamos o escritório, as nossas instalações atraentes para as pessoas saírem do conforto do home office? Que foi instituído por conta de pandemia e tudo mais, e voltarem para dentro da empresa, né? Mesmo trabalhando no regime 3x2, que é o que a gente trabalha hoje... O que significa o 3x2? O 3x2 é 3 no escritório e 2 de home office. Muitas pessoas não seguem. Por quê? Porque ela criou-se um comodismo para estar, né, dentro do escritório. E esse é o maior desafio da minha área hoje. Transformar os escritórios atraentes para que as pessoas sintam o prazer de sair das suas residências, dos seus escritórios e ir para os sites. E aí nós temos que investir numa qualidade
da alimentação, na qualidade do ambiente de trabalho, Do do transporte. conforto, do transporte. Eu tenho que garantir que todas as condições... Sério? Eu não posso ter um problema de ar-condicionado, porque a pessoa fala, viu, eu vou sair da minha casa por um ar-condicionado muito gelado ou muito quente. São pequenas coisas Trabalhar, que a gente tem que trabalhar. É que trabalhar com pessoas, de modo geral, é algo desafiador, né? Eu acho que isso nós concordamos. E, acima de tudo, você gerar o conforto necessário para uma quantidade grande de pessoas é mais desafiador ainda. Né? Porque agradar a todos é impossível. E O que é bom para mim não é bom para você. Exato. Porque nossos parâmetros são completamente diferentes. Nossas Exatamente. experiências de vida são diferentes. É, correto. E hoje, nesse teu cargo aí, do Business Partners, quantas pessoas você tem aí na tua equipe, abaixo de você ou junto, como colaboradores? A Tetra Pak ela acabou decidindo terceirizar toda essa operação. Né? Como eu comentei, funcionário Tetra Pak, né? Hoje na América do Sul, na minha área, sou só eu, dentro da minha função. E a gente terceirizou isso para colaboradores. Né? São 2 empresas que acabam atuando. Fazendo um parênteses, isso sai mais barato, sai mais caro, ou é justamente para não ter algum compromisso, vamos dizer assim... trabalhista, jurídico, assim? Não, acho que não entra nesse aspecto. Na realidade, a terceirização, em qualquer aspecto, ela é mais cara. Ela é mais cara, a terceirização. A gente faz qualquer exercício, põe na ponta do lápis, terceirizar custa mais para a empresa. Porém, tem outras métricas que cada empresa gerencia de uma maneira. Ela não olha só o custo. Né? É a mesma questão que a gente começar a perguntar, mas o que é mais barato? Você fazer um leasing de veículo ou para a empresa? Ou você comprar? Você tem que se descapitalizar para comprar um veículo ao invés de investir na melhoria de um processo produtivo? Esse o Rafael é ninja para responder. É muito particular com base nas premissas dos objetivos da empresa. Sim. Então, tem várias empresas que acham que é investir em ativo fixo, na compra do bem de capital. Né? E outras não. Ela prefere pagar como despesa para não ter esse custo. Então, voltando para te dizer o seguinte, terceirizou, né, todas as operações, tem mais de 500 pessoas hoje na América do Sul trabalhando nessas operações. Então, são 17 sites aproximadamente, 3 plantas, né, e sites espalhados por quase todos os países hoje da América do Sul. Nos principais países nós temos unidades. Cara, que loucura. Que loucura. Eu não sabia que a Tetra Pak era tão grande assim. A Tetra Pak é grande. Tem muita São quantas coisa. plantas espalhadas pelo mundo? Você tem esse número fácil? Plantas produtivas, acho que são 21. E sites? Aí você me pegou. Não, são vários. São vários. São vários. Nós somos presentes em 161 países. Conta um pouco da história da Tetra Pak. Daí... É isso que eu ia perguntar agora. Então, a Tetra Pak é uma empresa sueca familiar. Até hoje? Olha Até hoje. que Até interessante, hoje, hein? familiar. Familiar, hein? Familiar. Sueca, de origem sueca, que foi o fundador, o Ruben House, que criou a embalagem longa vida. Né? Ele criou a embalagem longa vida e essa tecnologia hoje ainda é a mesma. Que não era num formato que é hoje, né? Era um formato de formato, lado, né? É, um formato diferente, né? Hoje ele era um formato, não vou conseguir reproduzir aqui, mas ele era um formato diferente do que é. E hoje tem uma infinidade de formatos. Mas o conceito é o mesmo. É bloquear a claridade, a luz, né, através da embalagem de papel, polietileno e alumínio. Ele bloqueia a luz. Não tem nenhum produto químico adicionado na embalagem longa-vida. É só o bloqueio. É só o bloqueio. É só o bloqueio. Né? E até uma manutenção de temperatura também, né? Você consegue certeza. Com isso, com alumínio. Exato, você tem que manter a temperatura ambiente para ter um produto longa-vida. Claro. Agora, veja, vou citar um exemplo, né, do mesmo ramo alimentício, só que foi o caminho inverso, né? O Heinz, quando ele criou ketchup nos Estados Unidos, ele sofreu muito com a adição de outras coisas dentro do ketchup, né, de impurezas, até serragem. Aí ele optou por uma embalagem que fosse translúcida, né, e que as pessoas pudessem ver dessa forma, ver a qualidade do produto e que tinha nada mais do que tomate e meia dúzia de condimentos ali. E não estavam sendo enganadas. Já no caso da Tetra Pak, ele foi para um outro caminho, então, para preservar a luz, assim preservando a qualidade do alimento que estava ali dentro, que é o leite, isso? Exatamente. Porque aí a tecnologia longa-vida
né, que traz todo o benefício de o leite ser conservado por alguns meses dentro de uma embalagem sem adição de produtos químicos, né? Essa é a grande sacada, né? Mas fale aqui para nós contar aqui para os nossos internet espectadores qual o produto da Tetra Pak hoje que a gente pode chegar no mercado e encontrar o produto. Tem uma infinidade de produtos hoje. Vamos supor, leite. Leite, você tem a Castrolanda aqui do lado, tem várias marcas que são feitas aqui do nosso lado, aqui na Frisia, né? Ou na Castrolanda, né? Em Castro, que são produtos da bacia leiteira aqui, né? De Carambeí. Então, se eu pegar hoje um produto, uma caixa de leite, por exemplo, e olhar no fundo, vai estar escrito lá Tetra Pak? Na lateral tem lateral? o símbolo da Tetra Pak, naquela orelhinha lateral tem o símbolo da Tetra Pak, mas tem diversos produtos, leite, suco, é uma infinidade de produtos hoje que são embalados na Tetra Pak. A Tetra Pak faz toda a parte de produção de embalagens, aqui em Ponta Grossa é uma unidade, né, que faz essa produção. E você tem toda a parte de processamento, né, homogeneização, pasteurização, que também são equipamentos da Tetra Pak que estão na planta dos nossos clientes, né? E então, esse envasamento do leite, ele é feito aonde? Na planta do cliente. Na planta do cliente. O que acontece? A embalagem é produzida aqui, enviada para o cliente. O cliente faz a produção, né, do seu produto, com as especificações técnicas dele, e aí ele é envasado dentro de uma máquina da Tetra Pak também. Agora me conta uma coisa, como se defender, por exemplo, de certos processos que a gente já viu na televisão aí. Veio uma ou outra impureza dentro de um alimento. No caso, a Tetra Pak, então, ela não tem nada a ver com isso, porque o invase é dentro do cliente, na planta dele, é isso? Dentro do cliente, exatamente. Isso é um tema bem delicado, Mauro, que assim, é um processo produtivo. Você tem problemas em vários processos produtivos. E as empresas têm vários mecanismos para estar monitorando todo esse processo. Você tem uma quarentena, você tem uma infinidade de processos que mitigam esses casos, né? Eu não sou especialista na área, não é a minha área, né? E até não estou nem Mas falando... ele está falando de uma propriedade tão grande, né? Porque claro o cara que é. tem também Imagina se fosse tempo Não, pelo contrário. Na realidade, não estou nem falando em nome da Tetra Pak. Né? É mais a minha experiência com os anos e tudo mais dentro dessa empresa que eu trabalho aí há algum tempo. 0800 você nunca atendeu lá? Eu pergunto porque eu tive um amigo que trabalhou no 0800 aí de uma Batavo da vida e disse que o pessoal ligava para ele só perto da hora do almoço, falou, poxa, fui colocar o canudinho aqui, estourou, sujei tudo meu terno, minha camiseta. Não, nunca atendi o 0800 não, mas tem um canal específico para isso. Mas se precisar, Mauro, se eles acharem que precisa, eu estou à disposição. Eu acho que esse é um dos motivos que faz com que o profissional se perdure tanto tempo numa empresa. É se dedicar e vestir a camisa da empresa. Não importa, né, o momento que você esteja e qual é a sua função dentro da empresa. Eu não tenho, na realidade, restrição na atividade que eu vou desempenhar. Se for o melhor para a empresa estiver precisando daquilo naquele momento, eu vou me dedicar e vou vestir a camisa para entregar o que eles precisam. Cara, isso é muito legal. Bom, você falou para mim já que já tem um grande tempo junto à Tetra Pak e queria saber... Você tem planos, eventualmente, de mudar de ramo, de mudar de empresa? Ou você realmente nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro da empresa, é grato a ela e pretende se aposentar também junto? Não, se eu tiver a oportunidade de continuar tendo os desafios que me motivem a permanecer na empresa, sim, continuaria mais 20 anos tranquilamente, sem problema nenhum. Porque assim, como eu comentei, o que me motiva são os desafios. Sim. De anos em anos eu tenho desafios diferentes dentro da companhia. Esse último agora, estou muito feliz. Ou seja, assumi uma área completamente diferente. Estou conseguindo desenvolver um trabalho muito bacana. Ou seja, tem uma quantidade de famílias que dependem, né, desse trabalho. Então, isso me motiva muito. Que legal. Isso que é bacana, entendeu? Então, sim, ficaria. Tem os planos de outros caminhos? Sim, tem. Sempre nós precisamos ter um plano B. Sempre o profissional precisa estar atento às inovações de mercado, o que está acontecendo, né? E estar antenado a tudo isso. Sim. Se tiver oportunidade, sim, sairia da empresa hoje, mas desde que seja uma coisa que me motive, que eu tenha um projeto que eu possa desenvolver muito, muito bacana.
Que legal. Porque senão, mais do mesmo, aí eu não vou mudar para mais do E mesmo. dá pra ver quando ele fala e ele responde, o pessoal de casa talvez não tenha essa oportunidade. O brilho no olho quando ele fala de desafios, fala de coisas que de fato o impulsionam, né, Mauro? Olha, eu acho que o maior desafio dele é conseguir continuar essa amizade maravilhosa que ele tem com o Murilo, né? Porque são dois caras muito interessantes que devem discutir sobre tudo a cada minuto, não é isso? Olha, mas vou, assim, ó, entrando no mesmo paradigma que nós estamos aqui, quando nós tivemos aqui o Miguelito falava assim, que hoje o jovem com 24 anos, ele quer desenvolver, ele entra numa empresa, ele não quer mais seguir carreira. Ele entra na empresa, se ele fica 1, 2 anos, se ele fala, se eu não subir de cargo, se eu não for, eu não quero mais continuar. E o que eu acho muito legal e bonito, como da forma do Edevandro, ele entrou como estagiário. Entende? Ele galgou, ele chegou lá por mérito. Hoje ele está aí, ele tem um ótimo cargo, acredito, aqui na Tetra Pak, mas é por mérito. Coisas que hoje os nossos jovens, de alguma maneira, não querem seguir uma carreira e esperarem chegar lá, porque para nós chegarmos ao topo, nós precisamos subir os degraus. A gente não consegue chegar no topo direto. É verdade. Então é uma coisa que eu sempre menciono para algumas pessoas. Então eu acho muito bonito da tua forma, Edevandro, e admiro bastante, porque não é qualquer pessoa que quer seguir carreira em uma empresa, e é muito bonito isso aí. Eu seguir carreira e falar, não, se eu tiver desafios, eu vou continuar e eu quero ficar lá realmente, você entende? São poucas pessoas que têm esse brilho que nem você tem. Meus parabéns com tudo isso. É por isso que ele está aqui hoje no nosso podcast, né? Porque querendo ou não, você conseguir ter o teu negócio é algo extremamente desafiador. Mas você vestir a camisa de um negócio, conseguir impulsioná-lo e, acima de tudo, numa empresa do tamanho, do porte que é a Tetra Pak, ainda ter o mesmo brilho no olho como se tivesse iniciado ontem, cara, isso é sensacional mesmo. Meus parabéns, de verdade. Obrigado. E é isso que motiva, né? Porque, como você falou, né? A questão de galgar, né? Acho que é um choque cultural que a gente tem entre as gerações, como você estava comentando. Mas acho que a questão é, primeiro, eu entrego. Primeiro, eu desenvolvo um trabalho com a empresa e todo o restante é consequência. Sim. Eu acho que essa inversão de valores é algo muito complicado hoje em dia, né? Se fosse para você deixar um recado, principalmente para as pessoas mais novas, né, da minha geração, a gente brincou no começo, mas o que seria, basicamente, ao longo de toda a tua vida? Você aprendeu muitas coisas, conheceu várias culturas, várias pessoas, Sim. vários processos, né, principalmente dentro do mundo corporativo, que eu sei que não é um mundo fácil. E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, sobretudo os mais jovens, o que você deixaria de mensagem final? Na verdade, acho que a mensagem é assim, se dedique. Todo o restante vai vir como consequência da sua dedicação. Corra atrás, não espere. Não fique olhando para cima e espere que venha uma promoção, porque você se formou muito bem, acha que tem os requisitos. Né? Se dedique cada vez mais, todo dia, invista, né, no seu profissional, naquilo que você precisa entregar, que tudo isso vai vir. Você vai colher os frutos rapidamente. Sim. Né? E eu acho que a dedicação, para mim, acho que é um fator chave na minha experiência hoje, né? Dentro, tanto profissional quanto pessoal. Tudo aquilo que você se dedica, você vai colher os frutos. Independentemente do quanto tempo isso demora. Exatamente. Né? E com essas palavras, acho que... Persistência, né? Persistência, com certeza. Eu fiz essa mesma pergunta pro Murilo já, quando ele foi entrevistado. E ele falou isso, persistência, porque você nunca vai conseguir derrotar, entre aspas, alguém que nunca desiste. Então, você persistir, você fazer aquele 1%, né, melhor todos os dias, você inevitavelmente consegue uma evolução grande e consegue colher os frutos como você colheu e vem colhendo de um bom trabalho e de, lógico, uma história de um excelente profissional que você é. Parabéns de novo. Muito obrigado. Murilo, assim, acho que nos encaminhamos para o final do nosso programa, né? Uma personalidade incrível, que é referência, é um orgulho muito grande falar que, apesar de paulista, você reside aqui em Ponta Grossa, né? Faz parte já aí da população princesina, torce para o Operário, com certeza. Sem dúvida. E ter uma pessoa do teu grau, do teu calibre aqui conosco hoje nos presenteia muito. Murilo. Pois é, então estamos chegando ao final do nosso programa.
O Negócio, que vai ao ar às quintas-feiras. E como eu sempre costumo falar, com personalidades aqui inestimáveis da cidade de Ponta Grossa, que fazem a diferença, que nos representam a nossa cidade princesina, não só aqui na nossa cidade, mas enfim, em outras cidades, outros estados, outros países, podemos se dizer assim por passagem, Rafa. Então, com essas palavras, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Mauro Balada, para nos falar aí dos nossos patrocinadores, os quais deixam esse programa aí ao ar todas essas quintas-feiras aí, especialmente para você que nos assiste aí. Com você, Mauro Balada. Olha, pessoal, antes de anunciar, né, os nossos patrocinadores, eu queria dizer para você o seguinte. A primeira vez que eu te vi, né, foi junto lá com o Murilo. E num segundo momento, você nos acompanhou. A primeira vez que foi inesquecível. Pensei até Bom, que fosse no segundo momento, né, naquele primeiro, eu não pude perceber essa dedicação e foco que você tem quando tem uma questão técnica envolvida. Num segundo momento que nós estivemos juntos, que foi acompanhando o Murilo numa viagem, você me perguntou o que eu olhava num produto que o Murilo estava lá para comprar. E eu vi que você ficou muito focado nisso e colocou bastante energia ali até para poder opinar para um amigo teu se ele estava fazendo ou não uma boa compra. Então, ali eu vi que você era um cara muito diferenciado e que tinha essa capacidade técnica, né, e de focar quando necessário num produto que você estava vendo ali pela primeira vez, tecnicamente, fazendo essa análise. Então, nesse sentido, está de parabéns. Olha, tá show de bola. Bom, vamos lá. Obrigado. O Negócio Podcast tem oferecimento de Invest Smart para você que tem aquele dinheiro guardado no colchão. Coloca esse dinheiro para trabalhar. Liga lá na Invest Smart e fala com o pessoal do Rafael Monteiro pelo telefone 998420003. Investimentos a partir de 1 milhão. Você conta com a assessoria do quarto melhor assessor de investimentos da XP Brasil. Princesa Assistência. O plano da família pontagrossense que nós temos e nós recomendamos. Guinossi e Rodrigues Advogados, assessoria e consultoria jurídica. Up Tecnologias, para você que deseja dar um up na sua empresa, Up Tecnologias, especialista em sistemas de gestão. E Rentagro Brasil, uma companhia completa em soluções agrícolas, desde consultoria agrícola, loja de insumos e corretivos de solo. Se é do agro, é Rentagro, rentabilidade para todos, Murilo. E eu quero mandar um abraço para os nossos amigos que não puderam estar hoje conosco aqui. Carlinhos da Up Tecnologias, um abraço, fez muita falta hoje na nossa bancada. Quero também aproveitar e mandar um abraço para o Thalisson, que é da Rentagro. Você também faz falta aqui na nossa bancada. Quando você puder, esteja presente conosco. E para as nossas considerações finais, ao meu lado direito, Rafael Monteiro, a palavra é sua nesse momento. Ao lado direito do Todo-Poderoso, já ouviu essa? Olha, não, tão poderoso, rapaz, ó, tô com um negócio aqui, vou mostrar, ó, Murilão é fera mesmo, Fabrício M. Camargo aqui, ó. Opa, um abraço, Fabrício. Você consegue entrar em contato antes de nós finalizarmos com o Thalisson? Acabei de tentar, não atendeu. Deve estar na fazenda. Tá na fazenda, tá bom. Mas assim, tenho somente que agradecer novamente, Livrando, tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda de um cara que trabalha no mundo corporativo é muito corrida. Então, você ter dedicado um pouco de tempo para conversar um pouco a respeito da tua história, a respeito das tuas experiências, dessa linda jornada que você desenvolveu aí junto com a Tetra Pak, nos engrandece muito. Agradeço também, como de praxe, né, a paciência de todos os nossos internet espectadores. Esses são guerreiros de nos acompanhar com certeza. Fielmente, né? E agradecer novamente, né, ao Murilo, ao Mauro, meus fiéis escudeiros aqui, meus companheiros de bancada. Palavras finais, Edvandro. Eu só queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Meu amigo Anderson Murilo, Rafael Monteiro e Mauro Balada. Foi um prazer, agradeço. É da época, viu, Mauro? Imensamente aí o convite. É da época, né? É da época. Não sei que Ele época. contou a ideia, a idade, né? Contou a idade. Então, olha, Entreguei. pessoal,
Quero agradecer a paciência de todos vocês a estarem nos acompanhando aqui. Lembrando que nós vamos ao ar todas as quintas-feiras, levando personalidades, referências na cidade de Ponta Grossa. Quero agradecer também a presença dos meus companheiros de bancada, principalmente Rafael Monteiro e Mauro Balada. O nosso amigo Edevandro, que é o Business Partners da Tetra Pak, a 23 Business Partners. Ok. Partner, desculpa. Então, Business Partner o Tetra Pak. O meu muito obrigado por você estar presente aqui. Pessoal, quinta-feira que vem estaremos novamente aqui nesse mesmo horário, nessa mesma bancada, diretamente aqui do Executive Center. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus, um bom final de semana.